Já, já, deixa eu só ligar aqui o programa que grava. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Sinapses. Hoje a gente vai falar sobre práticas de pintura e harmonia das cores. Eu sou a professora Jassandra Barbosa, é um enorme prazer estarmos juntos dentro dessa disciplina, onde a gente vai conversar mais sobre o que são os desenhos, sobre a história dos desenhos, sobre a harmonização que a cor traz, né, aos desenhos. E o grande objetivo da disciplina é trabalhar terapeuticamente o instrumento do desenho e da pintura como uma ferramenta de trabalho. Então, dentro das psicoterapias, o desenho, ele é muito mais do que um simples desenho. Ele é um instrumento de trabalho. A partir dele, nós conseguimos extrair do subconsciente elementos de sofrimento, elementos de recalque, elementos da construção e da identidade do ser que ora esteja sofrendo por algum motivo que durante o seu trabalho muitas vezes pode não ter aí explicações. Então, na aula de hoje, a gente vai aí entender e compreender como eu, terapeuta, posso utilizar de ferramentas como o desenho, como a pintura e a criatividade deles, terapeuticamente, de forma a interpretar o que cada elemento, o elemento da pintura, o elemento do traço, o elemento da cor, a forma, onde a pessoa desenha, como ela desenha, de que forma, qual é o processo que ela utilizou para desenhar e para pintar, tá? Então, fazendo aí uma breve apresentação do meu currículo, eu sou a professora Jassandra Barbosa, né? Hoje estou aqui dentro dessa ferramenta para conversar com vocês como psicopedagoga, também dentro da área da psicanálise, porque parte do que nós vamos ver aqui é um conhecimento que une a área da psicologia e a área da psicanálise. Dentro do nosso currículo, nós temos formações também em outras áreas, mas hoje eu quero estar contribuindo com vocês dentro desse processo analítico, terapêutico, onde a gente absorve, né, do substrato de trabalho, do momento de produção terapêutica, onde a gente ali está com o cliente ou com grupos de cliente, dessa ferramenta tão poderosa que é o desenho. O desenho, ele é há séculos, há anos, há milênios, uma expressão individual, seja do dia a dia do indivíduo, seja da construção do próprio indivíduo, mas também coletivamente, a construção coletiva do social, da construção da própria sociedade. Então, a minha intenção com esta aula é despertar em você esse interesse, esse desejo de aprender mais sobre isso, de fome mesmo desse conhecimento, porque ele é um conhecimento riquíssimo, né? Podemos dizer que tem toda uma ciência por trás dessa interpretação. Então, sejam muito bem-vindos e vamos aí para essa jornada aí de conhecimento. Gente, primeiro nós vamos dividir esta aula em dois momentos. A gente vai aí conversar primeiro sobre a pintura e o desenho como conceito, mas a gente vai falar mais sobre o desenho. Depois a gente vai falar sobre as cores, né? Que seria aí a parte da pintura. No final, unir, né? Desenho e cores. Certo? Então, vamos aí entender um pouco esse processo para que a gente possa compreender que deixa eu só bem, desde os primórdios, né, da construção, da evolução, vamos dizer assim, do ser humano, o ser humano,
o momento que ele descobriu, né, ferramentas que poderiam auxiliar durante a construção do seu dia a dia, ele sentiu necessidade de registrar. Então, nós sabemos que o período histórico está dividido entre paleolítico e neolítico, idade dos metais, esses três períodos formando a nossa idade, né, pré-histórica, conhecida como pré-histórica, mas pré tem um sentido de antes da história, mas hoje o conceito histórico, né, contra esse termo pré-história. Por quê? Porque com a construção de pinturas rupestres, com a construção de cerâmicas, o homem deixou arte, deixou marco, deixou sua história. E essa contação dessa história, registrada de muitas formas, sem ser a escrita, né, não anula o processo histórico e social da humanidade. Então, de um período mais positivista, a gente tem uma história escrita de fatos. Por isso, ela foi dividida em pré-história e história. E a pré-história ficou considerada como o período antes da escrita. E a história como o período que o homem começou a registrar a escrita. Né? Hoje há toda uma discussão, até porque não pensar no desuso desse termo pré-história, porque esse homem de milênios e que o tempo do homem paleolítico, neolítico e da idade dos metais é muito superior do homem das civilizações antigas, contemporâneas, né, e modernas. Então, esse homem teve uma história, construiu a sua história. E nós podemos ver, né? Nós, moradores do Piauí, podemos ver isso em Sete Cidades, podemos ver isso em São Raimundo Nonato, né? Nós, do Brasil, somos riquíssimos em arte e pintura rupestre. E ali, naquelas pinturas, a gente consegue ver a caça, a pesca, a gente consegue ver a sexualidade, a gente vê a construção dessa sociedade familiar, desde as mais remotas. Então, o desenho, ele tem a simbologia e o significado de também contar essa história. Então, mesmo o homem, antes do hieroglífico, antes da escrita cuneiforme, né, que é a escrita mais antiga que temos conhecimento, é a Tábua de Hammurabi, onde tem a escrita cuneiforme ali sumeriana, e a gente tem ali a primeira construção de leis, as primeiras escritas, né, estão ali na civilização sumeriana. Então, essa construção da escrita, ela também veio de um desenho. O que é a escrita, senão a junção de traços, e esses traços formam desenhos, né? Hoje, a nossa sociedade brasileira, por exemplo, nós usamos uma escrita romana, né? Que adveio de uma outra escrita, né? Que adveio de uma escrita latim, e que, por sua vez, adveio de um outro tipo de escrita, e assim, né, é uma junção, a nossa veio do português, o português brasileiro é diferente do português de Portugal, mas é um desenho. Se a gente pega, né, os símbolos orientais, é completamente diferente do nosso e literalmente são construções de desenho, né? A linguagem deles é uma construção de desenho. Então, tanto o desenho como a pintura em si, em todo o processo histórico, elas representam a construção da própria sociedade. E aí, o que dizer do que nós temos dentro do nosso processo social, cultural, né? Do que representou esses desenhos, essas pinturas. E aí você vai para períodos como o Renascimento, né? A importância
da cultura, do desenho, dentro daquele processo social ali de revolução, e aí você tem a cultura até anterior, se a gente puxa lá para os antigos, a gente tem as cidades europeias, né, como é que elas foram construídas, a beleza disso, a harmonia de cores de construção, aí a forma como civilizações antigas, a gente pega astecas, maias, incas, e como a beleza da construção dos desenhos são fantásticos. São tão fantásticos que existem teorias que não são humanos, né? São alienígenas. Existe a teoria, né, dos alienígenas do passado, que é tão maravilhoso a forma daquela escrita, é tão maravilhosa a forma daquele desenho, daquela construção, que existe esta teoria que não foi nem os seres humanos que criaram, né, alguma daquelas escritas ali. E todas essas civilizações, né, até chegarmos nesse ser humano moderno e contemporâneo, nós continuamos usando o desenho como uma simbologia. Então, a cor é algo que ainda nos impacta muito. O que falar da construção social da cor? E aí a gente pode falar do preto e do branco, né? Como o preto e o branco, que são só cores, são só feixes de cores, como a gente vai ver. O que é cor, né? Vamos já conversar o que é cor. Mas olha como isso é importante na nossa construção, da nossa mentalidade social. Então, o preto, ele tem várias simbologias. E aí a gente vai aqui, durante essa aula, compreender que, muitas vezes, por que a gente desenha uma chaminé numa casa no Nordeste, né? Se a gente tem aqui no Nordeste 40 graus e desenha uma chaminé numa casa. Então, a simbologia que está por trás do desenho, e aí a gente traz o Yang da psicologia analítica, ele tem uma teoria que aí é do inconsciente coletivo. Ele vai dizer que nós, seres humanos, como somos uma construção social, ele diz que nosso inconsciente, quando a gente nasce, ele está marcado pela nossa ancestralidade. Não estamos falando de algo esotérico, né? Nem de espiritualismo, não é isso. O que ele está falando é que a construção social de milênios de ano, isso é passado socialmente. Então, dentro do nosso inconsciente estão alguns símbolos. A gente viveu séculos de escravatura, a gente viveu séculos de um pensamento de raças superiores. E nós sabemos, por exemplo, que durante o processo de mercantilismo, e aí a gente teve quase 300, 400 anos, né, com a expansão marítima europeia, e essa expansão marítima europeia levou o homem para terras africanas, e nessas terras africanas nós sabemos o resultado, né? Onde reinos foram dissipados, famílias separadas, e a escravidão tornou-se uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de negócio, mas a ferramenta é uma ferramenta psíquica, porque a escravidão do branco sobre o preto, ele só foi possível devido à mentalidade da cor. Então, o homem branco, pela sua cor, ele se sentia majoritário, ele se sentia mais forte, ele se sentia mais poderoso, porque culturalmente ele era um ser mais evoluído. Enquanto a cor negra, a cor parda, qualquer outra cor que não seria a raça, até a gente está falando de uma época mercantilista de 1500, a gente teve o maior exemplo disso, nós tivemos em 1939 a 1945, com a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos o auge do arianismo.
né? O auge de uma raça ariana, branca, que se sente preponderante e que se acha no direito de exterminar qualquer outra cor diferente, né? Qualquer outra raça diferente. E nós estamos falando do nazismo, do fascismo, reinando aí, que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Mas, em tempos presentes, nós continuamos na dicotomia social da cor. Nós continuamos dentro dessa mentalidade. E aí prova que o Yang também estava certo. Nós continuamos reproduzindo essas mentalidades. Então, a cor, a representatividade, né? A gente representa o coração vermelho, a gente pinta um quarto de bebê ou rosa ou azul, a gente pinta ambiente, a gente no final do ano está cheio de simbolismo, as pessoas vestem calcinha de uma certa cor, vestem roupa, né, de certa, ou não vestem certas roupas de certa cor para não atrair certas coisas. Então, a nossa simbologia, independente de sua formação, muitas vezes cultural, religiosa, social, econômica, mas de alguma forma elas estão embutidas dentro da nossa mentalidade. E isso está ao nosso redor o tempo todo. A mídia usa muito isso, né, a seu favor. O que não é uma rede como uma rede social, principalmente como Instagram, Pinterest, que são redes que vivem de imagens, né? Olha só o tanto de tempo que você passa, muitas vezes, no feeds ali do Instagram, só vendo imagens. E essas imagens, elas têm o poder de te impactar. Elas vão te impactar positivamente ou negativamente. Tem imagem que você rapidamente tira, tem outras que você passa um certo tempo naquela imagem. Então, a imagem, o desenho, a pintura, a cor é uma expressão. Ela é uma expressão social, ela é uma expressão cultural, ela é uma expressão de dominação também. Ou qual a cor das bandeiras, né? Qual a cor dos símbolos? Veja a cor da bandeira dos piratas, né? Ou dos piratas antigos, eram pretas com uma caveira, para manter medo. Olha as bandeiras da realeza, né? Para impor poder. Olha o impacto das cores das bandeiras como países, como, por exemplo, os norte-americanos. Então, também é uma construção de valor. Então, a pintura, a cor, o desenho, é um instrumento ideológico, é uma construção. Então, o que é que todo esse contexto histórico nos ensina como terapeuta? Ele nos ensina que o ser humano que está em terapia, ele é um ser sociocultural. Ele é um ser fomentado por essas ideias. Ele muitas vezes escuta em casa que azul é de menino, rosa é de menina. Ele escuta em casa que não vai vestir preto porque preto atrai coisa ruim, que gato preto dá azar. Ele escuta em casa diversos elementos, ou ele escuta na escola, ele escuta no grupinho de amigos. Então, o ser humano que está em terapia, ele é um ser humano dentro desse contexto. E todos esses contextos históricos, eles ficam guardados na nossa memória. A gente tem uma memória extremamente poderosa. Nós temos vários tipos de memória. Mas uma delas é uma das ferramentas mais poderosas que o nosso cérebro tem, que é a nossa memória sensorial. Nossa memória sensorial, ela está ligada ao que vemos, ao que ouvimos, ao que sentimos. E quando nos ligamos a essa memória, principalmente visual, ela arquiva informações extremamente importantes. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter medo de uma certa cor, sem ter uma certa explicação. Ela pode ter medo de uma certa pessoa porque estava vestido com uma certa roupa, com uma certa cor, que ela não tem uma certa explicação.
Essa pessoa pode ter medo de passar em certos ambientes, porque esse ambiente pode ativar uma memória que está relacionada com alguma coisa, alguma cor, alguma forma. Uma pessoa pode ter um bloqueio, né, emocional, psíquico ou intrapsíquico muito mais profundo, porque ela viu um certo desenho ou ela viu algo na infância que a impactou de forma que ela recalcou dentro do inconsciente e tornou ela uma refém daquela imagem. Então, o desenho, ele é um instrumento poderoso. Por como ele é um instrumento poderoso, ele é utilizado, né? E aí eu vou levar vocês para o próximo slide, ele é utilizado como um instrumento de trabalho, tá? Então, né, para como que ele é utilizado como instrumento de trabalho. Vamos entender como o marxismo, né, ele nos fala que nós temos vários tipos de mão de obra e de ferramentas de trabalho, tá? E todas elas, de acordo com a teoria marxista, claro, né, elas servem para processos de alienação. Para nós, no nosso contexto terapêutico, ela pode sim ter esse contexto alienador, mas ela pode ser a nossa picareta de trabalho, né? Então, é a nossa ferramenta de reconstrução. Então, o professor se utiliza do desenho, nós sabemos que os professores, durante a educação infantil, utilizam o desenho como uma ferramenta, né? E é uma ferramenta operativa, e aí olhando teorias como a teoria do Jean Piaget, trazendo epistemologia genética, a partir do desenho a gente consegue saber, por exemplo, se uma pessoa tem déficit de desenvolvimento infantil, se ela tem déficit de cognição, através só em como ela desenha. Né? A gente às vezes vê muitos adultos desenhando pessoas de palitinho. Pode ser um bloqueio emocional? Talvez, mas provavelmente é algo cognitivo, né? É na cognição. Então, o desenho, ele pode ser utilizado como no professor, como para estimular a criança a ter um desenvolvimento psicomotor, para estimular a criança a ter criatividade. O psicólogo pode utilizar como uma ferramenta terapêutica, o psicopedagogo se utiliza como instrumento para entender as dificuldades de aprendizagem do indivíduo, e assim, diversas profissões se utilizam do desenho como instrumento de trabalho. Então, ele pode ser utilizado para o bem, ele pode ser utilizado para o mal, né? O desenho, as pinturas, a arte em si como toda, ela pode ser utilizada de muitas formas. Né? Então, cada forma de a utilizar vai se construindo a perspectiva daquele que está utilizando. Então, por mais que a gente olhe, só o ato de desenhar uma árvore, só o ato de desenhar uma maçã é um instrumento poderoso, sim, é um instrumento. E não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Ele é um instrumento tão poderoso do cérebro que ele pode indicar, né, problemas, porque a gente encontra indivíduos durante a carreira terapêutica da gente que não conseguem se expressar pelo desenho, eles não conseguem desenhar, eles não conseguem, tentam, mas eles não conseguem. O nosso papel de terapeuta é entender, é procurar compreender o porquê essa pessoa não consegue. Né? Muitas vezes a gente encontra o que nós chamamos de bloqueio epistemofílico, né? Que são bloqueios gerados, né, em áreas que afetam o desejo, o querer, a vontade de fazer aquilo. Então, a pessoa foi afetada por algum momento ali em sua vida que a afasta. Não sei se vocês já conheceram pessoas que diziam assim, eu não gosto de desenhar. Não vejo graça nisso, não gosto, não tem repúdio para fazer desenhos. Já tem outras, né, que são bloqueios cognitivos, como eu acabei de falar. Não conseguem porque não tentam, mas no momento de realizar o desenho, elas não conseguem executar
impactar o processo do desenho. Elas não conseguem fazer a parte do desenho, né? Não conseguem fazer a roupa, não conseguem fazer a cabeça, não conseguem fazer os cabelos, né? Isso pode indicar um problema neurológico, porque desenhar é uma ação neurológica, mas é uma ação psíquica. O ato do desenho, a construção do desenho, é algo neurológico. É aí a nossa função cognitiva cerebral frontal que traz foco, traz percepção, traz entendimento e raciocínio sobre o que vamos desenhar. E faz uma atividade no nosso córtex motor, onde vai gerar essa atividade, seja na mão, tem gente que desenha com o pé, né? E tem gente que desenha botando um pincel na boca, por onde, né? O desenho vai sair, é uma atividade motora. Mas essa atividade motora, ela precisa estar aliada a uma atividade psíquica. Então, é uma construção, não é algo simples, não é algo irrisório ou irrelevante, não. É algo extremamente importante. Por isso que hoje nós temos aí aproximadamente, né, 50 anos no Brasil, onde se valoriza a educação infantil. Mas antes a gente não tinha. Agora vai ter um pouquinho de barulho, que alguém bateu na porta. Deixa eu só pedir aqui alguém para abrir a porta. Perdão. Continuando. Tá? Então, deixa eu ver aqui o próximo slide. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o desenho. Oi. Não está aparecendo aqui, não, tipo, o slide inteiro. Tá só aquela partezinha da barra Porque como eu estou gravando, se eu abrir a tela toda do slide, ele não grava a outra tela. Entendi. E o programa está gravando duas telas ao mesmo tempo, separadas. Entendi. Mas eu vou disponibilizar esse slide para vocês, viu? Vou mandar. Camila estiver por aí, me cobra. Se eu esquecer. Não, se eu esquecer, vocês me cobram aí para ela. Gente, vamos falar um pouquinho. Já até falei bastante, desde o começo da aula, que o desenho, quando eu falo desenho, eu estou sempre falando do desenho e da pintura, tá? Porque nós podemos ter um desenho que é uma pintura, e nós podemos ter um desenho que não está pintado. Vamos abrir e fechar aspas, né? A gente entende que desenho é toda a expressão de traços, tá? Então, não vamos entender desenho só um traço fechado como uma bola. Então, eu tenho desenho de traços abertos, de traços curvos, de traços polígonos, de traços em espirais, tudo é um desenho. Tá? Eles podem estar pintados e não pintados. E eu posso ter pinturas que não têm traços extremamente definidos. E aí a gente tem inúmeros tipos de pinturas artísticas que não tem um traço definido, certo? Eu estava vendo recentemente, né, um prédio, não consigo lembrar em que país, que eles pintaram o prédio inteiro com uma cor rosa.
e virou um patrimônio da cidade. Não tem nada outra coisa ali pintada naquele local. É só o prédio inteiramente rosa, né? Virou aí um ponto turístico incrível e ficou uma coisa muito bacana, né? É o poder que tem a arte, né, das cores. Então, todo esse processo artístico, ele está, de acordo com o que eu acabei de falar para vocês, construído na nossa mente. Olha, aqui a gente já deu alguns relatos. A gente deu o relato, por exemplo, da cor branca e da cor preta. Vamos falar do inconsciente da cor azul e da cor rosa. Ano passado, né, a gente teve uma polêmica aí de uma das autoridades brasileiras que falou, né, que rosa é coisa de menina, azul é coisa de menino. Mas vamos ver até que ponto essa fala dela está embutida dentro da nossa cultura. Entre numa loja que vende coisas de bebê. Que cor são as coisas de menina, né? Que cor são as coisas de menino? Normalmente elas são azul e rosa. Pode ter amarelo, pode ter verdinho, pode, sem problema. Mas não é a maioria dos materiais. Não é a maioria. Os fabricantes, né, trabalham com essas cores. Por quê? Porque ideologicamente foi construído que menina é uma coisa, menino é outra coisa. Então, está no nosso inconsciente. Muitas vezes, existem pessoas que tomam atitudes e escolhas inconscientes. Já está tão ali no inconsciente dela que a roupa tem que ser rosa ou tem que ser azul. Então, por que a maioria dos fabricantes usam essa cor para fazer calça para homem? Né? Por que a maioria das calças jeans masculinas são azuis? Se fizer uma contagem, você vai ter 90% de cor azul ou preta. Então, por que essa cor está definida como uma cor masculina? E se o homem ousar usar um pink, se o homem ousar usar um verde cana, ele já é considerado um homossexual ou já não é mais 100% homem macho, né? Porque homem 100% macho não vai usar uma calça rosa. Então, essas, por mais que a gente for discutir cultura, né? Por mais que a gente for discutir essas questões culturais, e existem exceções, claro, e o contexto que a gente vive hoje provoca as exceções e graças, né, a inovações e as mudanças, mas a gente viveu eras, não estou falando de ano, não, eu estou falando de eras, de milênios, onde o nosso inconsciente foi marcado, foi grafado, né, tá ali, está colocado, o que certos detalhes, certas atividades, né, já são projetadas para ser o que são. Então, tudo que está à nossa volta são desenhos. Então, esses desenhos ficam projetados na nossa mente com uma simbologia. Essa simbologia, ela vai causar uma linguagem. Esta linguagem vai nos dizer alguma coisa. Então, essa simbologia pode ser positiva, como a gente faz com cores brancas, como a gente faz com cores claras, pode ser negativa. Então, durante o nosso atendimento, isso pode ficar refletido. Então, quando a pessoa está triste, ela pode desenhar com cores mais escuras. A pessoa está muito feliz, ela pode desenhar com cores mais alegres. Ela pode ter raiva de alguém e ela pode pintar essa pessoa toda de preto. Então, essa construção simbólica das cores, elas são extremamente importantes quando a gente vai ali interpretar os desenhos, tá?
Por que essa criança pintou isso de preto? Por que ela pintou de amarelo? Por que ela pintou de azul? Claro que sempre há exceções, né? Eu lembro de um seriado, e eu lembro desse episódio, que a professora ligou para a mãe da criança, né? Dizendo, olha, a gente precisa conversar com vocês, urgente, porque está tendo um problema com o seu filho. Aí ela chega, a professora mostra vários desenhos, e esses desenhos era tudo borrado de preto, era pessoas mortas no chão, e tinha muito vermelho, e aí a mãe olha assim, então, como é um seriado, ele tem uma veiazinha cômica, né? E aí a mãe chega com aqueles. Aí a professora começa com as seguintes perguntas: tá tendo algum problema em casa? Vocês estão bem? Vocês estão se separando? Vocês estão. Claro, a interpretação da professora que estava vendo aqueles desenhos é de que aquela criança estivesse reproduzindo problemas, principalmente domésticos. E aí o seriado passa uma outra cena e a mãe mostra os desenhos e pergunta, me explica aí o que é esses desenhos, né? Por que você está desenhando esse monte de gente morta aí, esse sangue danado, essas coisas tudo preta? E aí a criança mostra o feedback da primeira vez que ela fez. Então, da primeira vez que ela fez o desenho, a professora olhou para ele e passou a dar mais atenção, abraçou ele. Aí disse, você está passando por algum problema? E aí o seriado mostra que a criança entendeu que aquilo era uma forma de chamar a atenção. E aí ela começa a usar os desenhos como um instrumento de manipulação, né? Então, quando a gente vai interpretar os desenhos, é muito importante, né, a gente não estar sendo manipulado, porque ele também pode ser, nem tudo que é também preto ou vermelho pode representar morte ou sangue, né? Então, eu gosto sempre de citar esse exemplo que não era real aquilo dali, mas trazia essa reflexão psicológica, né? Que as crianças, elas são manipuladoras. Lembram que eu disse que quando você vai falar para a pessoa desenhar, você faz o máximo do possível para não induzi-la. Quando a gente atende criança, é normal que elas fiquem perguntando, tia, tio, tá bom, tá bonito, tá lindo, né? A gente, como terapeuta, a gente não pode ir falando se isso tá bonito ou se isso tá feio. Por quê? A psicanálise, ela nos ensina que nós temos a nossa cabeça é formada por cérebro, mas ela é formada pela mente e ela é formada pelo que o Freud chamou de psiquismo. Essa psique, chamada pelo Freud de psique, ela é formada de duas áreas. Ela é formada o que ele chamou de consciente e a área que o Freud chamou de inconsciente. Anos depois, o Freud aperfeiçoou essa teoria. E ele disse que na área do consciente, a gente tem duas coisas nessa área, que ele chamou de ego e superego. A psicologia normalmente estuda o ego e o superego, que é o nosso consciente. E ficou a cargo da psicanálise estudar o que talvez vocês já viram, algumas imagens, que é um iceberg, onde em cima da ponta consciente e embaixo está a maior parte do iceberg, que é o inconsciente. Então, o Freud vai dizer que dentro desse inconsciente nós temos subdivisões. Quanto mais profundo é o seu problema, mais lá embaixo está a raiz do problema e a solução do problema. Então, o arteterapeuta, por exemplo, ele muitas vezes ele vai trabalhar com pessoas em saúde mental que já está em estágio crítico.
você vai trabalhar com pessoas, usuários de drogas, ou usuários de drogas lícitas como álcool, ou pessoas que têm depressão, distimia, ansiedade, ou adultos, né, em processo de separação, de sofrimento psíquico, ou mesmo idosos. Todos esses públicos, né, a gente vai dizendo que em cada fase, em cada acontecimento da nossa vida, a gente vai colocando material debaixo do tapete. Então, eu sinto raiva de um parente, eu sinto raiva do meu marido, eu sinto raiva da minha irmã, eu sinto raiva do meu pai, eu sinto raiva da minha mãe, ou vamos tirar a raiva e vamos substituir pela inveja, vamos substituir pelo desejo sexual, tá? Vamos substituir por todos os patamares, né, de sentimentos e de desejos que o ser humano possui. Então, ou eu atendo esses impulsos, que o Freud chamou, né, os nossos impulsos, a nossa pulsão. Ele vai dizer que nós temos pulsão de morte ou pulsão de vida, né? Essas pulsões que a gente tem, muitas delas precisam ser recalcadas. E elas são recalcadas por muitos e muitos fatores. A religiosidade. Muitas vezes você pode olhar para você é mulher, aí você olha para uma outra mulher e você diz, e você sente o desejo sexual, e aí você tem aí uma religiosidade. E aí você diz que está amarrado, estou usando expressões, mas não estou desdenhando, tá? Não, Deus me repreenda. Para a psicanálise, né? Para a psicanálise, esse desejo não passou. Para a psicanálise, ele foi recalcado. E o recalque, diferente do que a gente usa no nosso dia a dia, ele não é isso que a gente usa, né? O balançar de ombro, recalque não é isso. Recalque para a psicanálise é quando nós temos pulsões e a gente repreende essas pulsões e guarda no inconsciente. Todas essas pulsões, sejam pulsões de vida ou pulsões de morte, elas ficam guardadas ali no nosso inconsciente. E elas ficam lá pulsando. Então, elas podem sair do nosso organismo como doenças assintomáticas, brotoejas, furúnculos. Tem gente que tem furúnculo, não sabe o motivo desses furúnculos. Tem gente que tem diversas dores, faz ressonância magnética e não sabe o porquê que tem dor. E aí, são doenças psicossomáticas, né, que fazem parte do inconsciente. Essa dor, outras começam a ter diversas fobias. E aí a gente tem o toque, a gente tem diversas fobias que são resultados dessa repressão das nossas pulsões. E essas pulsões não mortas estão lá latentes no nosso inconsciente e elas ficam lá, né, o tempo todo latejando, querendo sair, e aí como elas não saem porque elas estão repreendidas, às vezes você nem lembra, foi só um momento ali que você repreendeu, às vezes foi algo na infância, às vezes de acordo com a teoria freudiana, né, é o complexo de Édipo mal resolvido, é o complexo de Elétra mal resolvida. Então, essas questões que vão sendo formatadas durante a vida do ser humano, elas vão ficando guardadas no nosso inconsciente. E elas vão causando, porque toda a construção da persona humana é formada de acontecimentos sociais. Então, é o meu primeiro amor, é o menino que eu gostava da escola, é a minha primeira amizade, é o relacionamento com os meus pais, com os meus avós, com as pessoas que estão ao meu redor, é a forma, a dinâmica que eu fui criada, são os valores, são tudo aquilo que foi construído ao meu redor. E como tudo é simbólico e como tudo ao nosso redor é construção desses símbolos, tudo pode influenciar para que eu possa desencadear
né, em crianças, adolescentes, jovens e adultos, doenças que levem desde pequenas neuroses a psicoses, a doenças que levam de uma pessoa saudável mentalmente para uma pessoa doente mental, né? Para uma pessoa com doença mental. E qual é o nosso papel de terapeuta? Nosso papel de terapeuta é, acima de tudo, compreender a formação desse sujeito. Quem é esse sujeito? Então, eu entendo a formação do ego desse sujeito, a formação do superego desse sujeito, e vou em busca, né? Porque aquele ser humano que está falando comigo em terapia, aquele que fala, aquele que ri, aquele que conversa, ele é só uma projeção do ego do superego. Eu vou em busca do inconsciente dele. Então, eu tenho que ir lá no id dele. Como é que eu vou no id dessa pessoa? Eu posso usar uma ferramenta de trabalho, que é o quê? A pintura, as cores, o desenho. E aí, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho de cada tipo de desenho para me chegar nas cores. Vamos começar do início, né? De quando começamos a desenvolver os primeiros rabiscos. O que é o rabisco? O rabisco é a primeira fase do desenho. Então, existe para isso uma teoria. Vocês vão ver que existe uma sequência. Assim como a gente interpreta a psicogênese genética do Jean Piaget, onde ele catalogou e organizou o desenvolvimento infantil em etapas, a Emílio Ferreira fez a mesma coisa, catalogando e diferenciando o desenvolvimento psicogênese da leitura. A gente também tem uma sequência do desenvolvimento do desenho. E esse desenvolvimento também nos impacta, né? Nos traz aí um impacto no desenvolvimento da escrita. Então, esse conhecimento da aula de hoje nos ajuda a entender psiquicamente, a entender operativamente, que é a cognição, e ainda nos ajuda a entender o processo de desenvolvimento da escrita do indivíduo, porque a escrita é um desenho, tá? Então, a primeira fase que nós passamos é a fase de rabisco. Então, é uma fase onde a criança pega no lápis assim, né? Com a mão fechada, ela pega todo, porque ela ainda não tem coordenação motora fina do movimento de pinça. Então, ele pega assim e ele faz esse movimento ou circular ou movimento, né, ó, de vai e vem. Qual é essa fase? A gente tem essa fase iniciando aí por volta, hoje, dos 6 meses, né? Algum tempo atrás as crianças demoravam mais, elas passavam aí, elas iam começar a pegar, fazer essa pegada, elas passavam de 1 ano. Hoje não. Hoje a gente tem bebês de 6 meses que já conseguem fazer a pegada certinha do lápis, da coleção. E aí o mercado pedagógico tem formato triangular, hexagonal, desses lápis, tem vários tamanhos e formatos para ajudar esse desenvolvimento. Então, a fase do rabisco, ela é interessante por 2 motivos. Para provar essa questão do inconsciente da criança. Olha só, o Freud, ele dizia que crianças com 5 anos para baixo, mais ou menos, eles não conseguiam reproduzir o inconsciente. É tanto que o Freud, ele não fez trabalhos com crianças. Ele teve exceções. Ele não se dedicou a um trabalho infantil. Então, nós tivemos outras psicanalistas, né? Uma, por exemplo, que é Melanie Klein, que é conterrânea do Freud, né? Viveu ali no momento ali que Freud também viveu, e é considerada aí a mãe das psicanalistas, né? E ela fez um trabalho de desenho, né, principalmente com crianças pequenas, ela atendia crianças
ela já fazia, olha só, né? Início do século XX, ela já fazia home care, né? Ela já atendia a domicílio e fazia terapia na casa das crianças, e ela usava como ferramenta o desenho e a pintura. E ela teve pacientes com autismo, por exemplo, e que ela conseguia fazer uma comunicação usando brinquedos e usando ferramentas como o desenho. Então, ela é uma das principais precursoras, mas depois dela a gente tem a própria filha do Freud, né, que é a Anna Freud, que vai fazer, ela se afasta do trabalho da Melanie Klein, em alguns momentos são até rivais, mas a Anna traz a psicanálise mais para uma didática pedagógica, mas elas vão mostrando, onde é que eu quero chegar? É para mostrar que, por mais que o Freud, ele dizia que a criança não expressava o inconsciente, as psicanalistas que vieram depois, sim, mostraram que tanto o desenho, a pintura, como o brinquedo, assim como Freud, ele extraía o inconsciente dos sonhos, elas construíam isso, né, a partir do desenho, certo? E aí a gente tem o Winnicott aí na década de 50, que foi um psicanalista famoso, que deixou muito material aí na arte do brincar, na arte da psicanálise, e retomou os estudos da Melanie Klein, tá? Então, o rabisco dessa criança já mostra o inconsciente coletivo deles, né? Olha só, quando ele der, se você pegar uma criança de 2 anos e ela fizer esse rabisco para ti e você perguntar para ela vai te dar aí uma infinidade de coisas que ela fez. Ela fez uma árvore, ela fez um carro. Por quê? Porque ela não tem a operatividade, ela ainda não tem a operação, né? Ela ainda não tem a capacidade que nós chamamos de capacidade operativa motora. Ela ainda não consegue construir isso, e ela vai demorar alguns anos para adquirir essa habilidade, que é quando você chega lá no estágio realista, você consegue olhar para um copo, desenhar um copo, olhar para uma árvore, desenhar uma árvore. Mas aqui ela já tem a idealização do que é árvore, ela já tem a idealização do quem é o papai, ela já tem a idealização do que é o cachorro, ela já tem a idealização. Né? Então ela consegue, ela rabisca, mas ela consegue te explicar. E olha que interessante, ela já consegue relacionar certas cores. Ela consegue dizer, te mostrar e tocar onde é verde, ela consegue te dizer que aquilo é uma árvore, mesmo sendo um rabisco pintado só de verde. Né? Olha que interessante. Né? E ela faz um rabisco e ali risca de amarelo e ela diz que aquilo é um sol. Tá? Então, esse conhecimento do que está relacionado, da simbologia, do significado, né? É tanto que as crianças, e a gente teve muita evolução nesse conhecimento, por exemplo, da linguística, onde a gente tem crianças, se você mostrar o símbolo do McDonald's para uma criança de 2 anos, ela sabe que é o Mac, né, que vende sanduíche ali no McDonald's. Se você mostrar o símbolo da Coca-Cola, às vezes ela não sabe nem falar direito, né? Nem falar direito, mas ela sabe que é Coca-Cola. E assim por diante. Por quê? Porque ela vai relacionar a simbologia ao significado. E o desenho é extremamente importante nessa construção mental do significado. Então, até ela saber ler e escrever, ela vai construindo uma biblioteca de significados. É isso que a criança indivídua faz, né? Ela vai construindo uma biblioteca de conhecimento. E aí ela vai te reproduzindo isso ao longo do desenvolvimento dela. E aí ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Quando ela começa a sair do movimento de pega grossa, ela começa a desenvolver a coordenação motora, né, do polegar e do indicador. E a partir do momento que ela começa a ter uma prensa diferente, ela começa a gravar diferente. Então, o desenho sai do rabisco e passa para o movimento de girinos. Ela faz um cabeção, normalmente ela representa a pessoa com uma cabeça grande,
E ela puxa perninhas de dentro dessa cabeça. Normalmente o girino é esse primeiro desenho aí que vocês estão vendo, né? É um olho grande, é uma cabeça grande e umas perninhas que vão saindo da cabeça. Com o tempo, esse girino, ele vai criando mais especificações. Esse corpo começa a ganhar forma, começa a ganhar umas perninhas maior, esse corpo começa a ficar separado dos membros, né? Isso significa que a criança está ali em desenvolvimento. Saindo do processo de girino, né? Esse girino tem fases intermediárias. Né? Ele é chamado de, por exemplo, cabeça de batata, né? E aproveitando o comentário aqui que as meninas fizeram no chat, né, que uma trabalha em APAE e muitos dos clientes com deficiência intelectual, eles não saem dessa fase ou do rabisco ou dos girinos. Por quê? Porque para a gente chegar na próxima fase, que é, ó, aqui ainda é um girino, olha aqui, vejam aqui que os girinos nessa fase, eles vão se modificando. O girino inicial, ele é o cabeção com perninhas que vão saindo, tá? Quando a gente vai interpretar o desenho da pessoa, a gente observa em que fase aquele desenho tá. Qual a idade daquela pessoa e para ela ainda está fazendo um desenho girino. Por exemplo, a gente às vezes vê um adulto fazendo esse girinozinho aí, cabecinha com as perninhas, tá? Então, qual é o problema, né, de um adulto estar desenhando assim? É um problema, você pode ter certeza, né? Às vezes nenhum adulto sabe, mas é um problema normalmente ligado à cognição. Tá? Então, os adultos de hoje, eles não cresceram em períodos tinha estímulo do desenvolvimento infantil. Então, muitos adultos ainda estão nessa fase. Bem, o girino vai mudando. O desenho do girino vai ganhando forma. E aí ele vai entrar numa outra fase, que é a fase que a gente chama comunicativa, que é uma fase em que eu consigo me comunicar de forma, né, mais real. A criança já consegue desenhar árvore, já consegue pintar essa árvore, e aí você tem a criança de 4, de 5, né, principalmente de 5. A idade normal dos girinos é até 4 anos. A gente ainda espera que uma criança de 4 anos desenhe um girino. Mas, hoje, nada é padrão. Né? Então, a gente pode ter crianças muito menores, de até 2 anos, já fazendo girinozinhos bem realistas. De fase de um girino, o que a gente tinha uma criança de 5 anos atrás, vamos dizer assim, ela demorava até os 4 anos para chegar naqueles últimos girinos. Hoje, a gente tem crianças de menos de 3 anos já com uma construção de movimento de pinça muito bem feito. Por quê? Porque o desenho depende muito desse movimento de pinça. E hoje nós temos um aliado na infância, que é os smartphones e os tablets, porque eles têm um movimento touch. O que é o movimento touch? É o movimento, enquanto o movimento de escrever é esse movimento de pinça, o movimento touch faz isso. Ele abre o dedo, né? Você abre o dedo e passa na tela. Esse movimento é uma evolução do nosso movimento de pinça. Então, as nossas crianças de 5 anos para cá estão crescendo com um desenvolvimento cognitivo e motor bem mais rápido, porque elas desenvolvem a pinça mais rápido, o touch mais rápido. Se você pegar uma criança hoje de 2 anos e der um joguinho, vou dar um exemplo aqui, você pegar o moi, né? Eu não sei se a pronúncia está correta, né? E aí você pega um joguinho, mas é tipicamente um joguinho onde elas têm que vestir a roupa, ir lá no armário, trocar de roupinha. Elas não precisam ler nada.
Você dá o smartphone, elas sabem abrir, elas sabem onde está a roupa, elas sabem trocar roupa, elas sabem botar para dormir, elas sabem, e elas não sabem ler, né? Então, o que é isso? É um desenvolvimento cognitivo incrível. Então, não temos mais, a teoria do Jean Piaget ficou defasada, porque ele era do final do século XIX para o século XX, nunca nem imaginou que iria existir um tablet na vida, né? Imagine o tanto de smartphone que existe aplicativo. Aplicativo, né? Se ele acordasse hoje e vivesse o nosso dia, ficaria incrivelmente inacreditado com o desenvolvimento infantil de hoje. E claro que eu estou falando de sociedades que têm acesso a esse tipo de tecnologia, porque nós ainda temos sociedades, vamos dizer, sociedades africanas, por exemplo, que não tem, né? Que as crianças ainda têm desenvolvimento atrasado. Então, toda essa estimulação, hoje os pais colocam as crianças para brincar com brinquedo educativo, com brinquedo de montar, tudo isso faz com que a criança evolua a esses estágios. Então, elas podem chegar aí aos 5, 6 anos nesse estágio comunicativo, já conseguindo fazer um desenho onde você olha para o desenho e consegue ver que é um castelo, que alguém não é um animal, que animal é aquele, certo? Depois dessa fase, o indivíduo entra na fase, tá? Aqui é mais um exemplo do comunicativo, aqui é um outro exemplo também, ó, tudo é comunicativo, e aí ele entra na última fase, que é a fase do realismo. Né? O que é a fase do realismo? É quando eu sou fiel o máximo possível ao real. Eu consigo reproduzir o bigode, eu consigo reproduzir o óculos, eu consigo reproduzir as cores, eu consigo reproduzir objetos, tá? O indivíduo chega nessa percepção principalmente a partir dos 10 anos, onde você consegue ter perspectiva, né? Você consegue desenhar sobre perspectiva, olhando para cima, você consegue fazer desenhos com perspectivas inferior de baixo para cima. Então, vou mostrar alguns exemplos, né, de perspectivas realistas. E aí, você vai ter nos 11 anos, 12, 13, é muito comum nós encontrarmos os adolescentes, principalmente entre os 12 e os 16 anos, onde eles desenham muitos personagens, e o que falar dos anime, né, da cultura dos animes, onde eles reproduzem os personagens japoneses, coreanos, orientais, que são aí da cultura próxima, né? E aí é o Naruto, são vários, que é o que gerações como a minha lá atrás, né? Tinha Jaspion, tinha Changeman, tinha que ainda temos aí os Power Rangers, que é uma versão americanizada dessa cultura ocidental, mas hoje a cultura ocidental está extremamente presente na cultura pop, kawaii, né? Então isso é muito frequente. Então, entre os adolescentes, você encontra esse realismo de desenhos em detalhes perfeitos, né? Perfeitos, onde todos os traços dos desenhos estão ali embutidos. Deixa eu ver se tem mais algum. E assim, pensem em todas as fases do realista, quando você entra ali a partir dos 10 anos para adolescente. Então, o ideal é que você se torne um adulto conseguindo fazer um desenho realista, um desenho que consiga reproduzir o máximo do possível da realidade. Então, nós temos 4 fases. Nós temos a fase do rabisco, a fase do girino, a fase do comunicação e a fase do realismo. Alguns autores podem chamar essas fases por outros nomes, mas no total elas querem representar a mesma coisa. Certo? Agora eu vou trazer para vocês algumas características que a gente olha no desenho quando a gente vai interpretar, que é o que vocês vão fazer. Na prática que eu falei lá no início, vocês vão pegar
toda essa minha discussão cultural, social, emocional, do inconsciente, das fases de desenho. E agora vou para os detalhes. Vocês vão observar, por exemplo, o traço. Como é, o que é o traço? É o desenho em si. O desenho, gente, ele pode ser curvo, ele pode ser quebrado, ele pode ser quadrado, ele pode ser o traço. Tem gente que bota força demais, tem gente que bota força de menos. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que escrevem, que mal dá para ver, bem fraquinho. Já existem outros indivíduos que quebram a ponta do lápis toda hora, de tanta força que eles botam no lápis. Já tem aqueles que escrevem trêmulo. Então, existe dessa área da escrita, por exemplo, existe uma ciência, né, que analisa todo o processo do traçado. Existe até interpretação da personalidade, né, de várias questões no traçado. Bem, aqui é só um resumo, que lá nos livros que eu deixei para vocês lerem, vocês vão ver isso aí. O traçado com curvas pode mostrar prazer, alegria, leveza, linhas quebradas, pode mostrar rigidez, controle, muitos círculos na imagem, pode parecer totalidade, universo, ausência, quadrados no desenho, pode parecer terra, perfeição, segurança, presença de triângulos, né? O triângulo está muito ligado ao oculto, à fertilidade, à morte, ao sentimento de perfeição, né? O triângulo é considerado um símbolo de perfeição. Alguém pode dizer assim, e de onde que tiraram essa teoria, né? Quem é que disse que o quadrado é isso, o triângulo é isso? Vem lá daquela minha explicação, onde eu falei que tudo à nossa volta é uma construção simbólica, tá? São símbolos que estão no nosso inconsciente e que a gente acha e que sabe e nem sabe porque sabe. Não tem quando você já comprou um pingente de triângulo porque você se achou atraído por aquela pirâmide? E aí, mais tarde, descobre que aquilo era um símbolo do oculto. Existem várias religiões que usam, os maçons usam um símbolo de triângulo, os antigos egípcios construíram triângulos porque eram sinônimos de perfeição. Então, não tente racionalizar o porquê, que o porquê é assim, tá? Nessa interpretação, é simbologia. E a simbologia é construção. Então, não tem exatamente um porquê que o triângulo é assim. Porque, por exemplo, o triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, se você somar todos os ângulos será o mesmo. Então, para isso, ele era adorado pelos egípcios. É que nem o gato. Por que, que os egípcios empalhavam o gato, mumificavam os gatos? Porque para eles era um deus. E daí até hoje, nós cuidamos dos gatos. Por que, que a gente cuida de gato? Porque os nossos antepassados criaram uma mitologia de que eles... Não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem que os gatos veem espírito, dizem que os gatos sentem presenças ocultas, que os gatos eliminam energias ruins. Se isso é verdade, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que está no nosso inconsciente. Não sei se já aconteceu com vocês, de às vezes o gato tá miando do nada, do cachorro tá latindo pro nada, e aí a pessoa diz, olha, tá vendo? É um espírito, né? Tá vendo? Do nada ele corre, tá espantando o mau espírito, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar que a pessoa que tem planta em casa, tira as energias, ou que ele pede pimenta, né? Que pede pimenta, tira o olho gordo. Então, as crendices, as lendas, né? As superstições são o quê? Simbologia. Tá? O arte-terapeuta, ele precisa ser líder nesse conhecimento da simbologia, porque a arte é simbólica. Tudo que está ao nosso redor é símbolo, tá? Então,
o quadrado, o triângulo, o círculo, a linha que sobe, a linha que desce, tudo é simbologia, está ao nosso redor simbologicamente, tá? Bora para frente. O que mais? O que mais que vocês vão olhar? Tamanho dos desenhos. A gente observa se a pessoa fez muito grande. Não sei se vocês já viram desenho de crianças, que eles desenham a mãe bem grande e a cabeça bem grande, né? Normalmente, quando uma criança, né, desenha uma pessoa assim, é como ela vê aquela pessoa. Ela é pequena e ela vê aquela pessoa de duas formas, né? Nem sempre quando a criança desenha alguém bem grande, é porque essa pessoa é grande. Às vezes ela é a pessoa menor e ela desenha essa pessoa bem grande. É como ela vê emocionalmente, é como ela vê simbolicamente aquela pessoa, é o símbolo dela. Às vezes ela desenha a mãe com a cabeça enorme. Tem criança que desenha as mãos das mães enorme, maior do que o corpo. É como elas veem o afeto, né? É como elas veem a liderança. Normalmente o tamanho está ligado à afetividade. Às vezes elas se desenham minúsculas, elas se desenham bem pequenininhos, ou elas desenham alguém, né, próxima, bem pequenininho, ou às vezes o corpo é grande, a cabeça é pequenininha, né? Então, são esses detalhes que a gente, terapeuta, olha para o desenho e pergunta: por quê? Quem é essa pessoa aqui? Aí ele diz: é a mamãe. Por que que a mamãe tem a cabeça grande? Aí ele vai te dizer: porque ela grita muito, ou porque ela fala muito alto. Já escutei isso de crianças. Porque a minha mãe, uma vez uma criança disse: porque a minha mãe é que manda lá em casa. Então ela é a maior de todo mundo. Uma vez eu tive um que desenhou a mãe com a boca bem grandona, né? A boca era bem grande, assim, passava da cabeça a boca, né? E aí eu perguntei: quem é esse aqui? É a mamãe. E por que que a mamãe tá, por que que a boca da mamãe é grande? Porque a minha mãe grita, mas ela grita o dia todo. Tem criança que não desenha, né, as orelhas, não desenha os olhos. Para nós, o analista, para nós, o terapeuta, tudo no desenho importa. O que tem de mais e o que tem de menos. Então, eu olho o tamanho da árvore, se é grande, se é pequeno. O pé é grande ou é pequeno? A cabeça é grande ou é pequena? Né? A casa é grande ou é pequena? Então, o tamanho dos desenhos, para nós, terapeutas, influencia diretamente no que é ligado emocionalmente naquelas pessoas. Em quem desenha, né? Bem, vamos falar um pouquinho de antropomorfismo. Deixa eu ver se sai. Antropomorfização. O que é isso? Existe uma fase nas crianças, praticamente entre os 5 anos aos 9 anos. É mais comum, pode passar disso. Mas normalmente é nessa fase que a gente diz que eles desenham animais com formato de pessoas. Então, é metade borboleta, metade pessoa, é metade gatinho, tem cabeça de gato, mas é uma pessoa, ou é um animal com bolsa, com maquiagem. Então, essa transformação, tá? Essa personificação entre animais e pessoas. Ou você ou é meio humano ou meio animal. Ou às vezes ele é um animal personificado de pessoas, ou ele é um humano personificado de animal, tá? Então, nós temos, às vezes, o que na psicanálise nós chamamos de as regressões. Não sei se vocês já viram, ou muitas são professoras, ou a gente tem pessoas adultas que quando você manda desenhar, elas começam por um sol sorrindo, ou elas fazem uma casa, a casa tem carinha de bebê, tem olhinho, tem perninhas.
Ou elas fazem uma maçã e bota olhinho, bota boquinha. O que a gente chama disso? É uma regressão para uma fase antropomórfica, né? Ela está regredindo, porque não é para um adulto desenhar objetos inanimados infantilizados, é para o adulto desenhar que fase? Realista. A fase que um adulto, vamos abrir aspas e fechar, normal e fechar aspas, né? Um adulto normal desenhar é uma fase realista, é o mais realista possível. É uma mesa, é uma cadeira, é o mais realista possível. Quando o adulto ele desenha um desenho, né, antropomórfico, que é um coraçãozinho com perninha, que é um gatinho não é um animal, você olha, não é um animal, é uma pessoinha, é uma pessoa transformada num animal, né? Então a gente diz aí que ele teve aí uma regressão para um outro estágio. Ele pode estar querendo resgatar alguma coisa da infância, pode estar ligado a um animal doméstico que ele tinha. Aí a gente pergunta: você já teve algum animal doméstico? Às vezes a pessoa conta uma história triste, que teve, que não teve. Sempre lembrando que não é regra, tá? Pode ser que a pessoa desenhou porque quer desenhar, mas o que a teoria nos ensina é isso, é que tem idade para desenhar isso. O que a teoria nos ensina é que até aos 8, 9 anos é normal a criança desenhar uma borboleta humana, desenhar uma pessoa com asa de fada. É tanto que se você fizer uma pesquisa, quem é as crianças que assistem Barbie sereia, Barbie borboleta, butterfly, Barbie e as 500 mil tipos de Barbie que existe. Quem são as crianças que existem, né? Quem que assistem isso? São crianças entre 7 anos aos 9 anos, que ainda é a fase que se acreditam em príncipes e princesas, né? Depois dessa fase já começa aí a não ter mais essas crenças. Mas é isso mesmo, é a fase em que a criança se encanta com aquele pônei que fala, que se encanta com aquela fada que voa e que brilha, tá? Quando passa disso, aí quando se tem idades, né? Claro que não é porque eu sou adulta, eu não posso assistir Butterfly, eu adoro, né? A minha filha tem 14 anos, assiste, eu assisto junto, assistimos não sei quantas vezes, as mesmas barras, assisto tudo de novo. Mas não quer dizer também que isso não represente alguma coisa lá do meu passado que eu não fiz, né? Que aí quando eu sento com eles, que já vi a história da nordestina sofredora, que não teve infância, mas é verdade, isso está no nosso inconsciente. Então, muitas vezes eu me vejo horas assistindo coisas infantilizadas. Ei, professora, tá ouvindo? Tá não, não? Tô te ouvindo. É uma coisa também que eu comecei a perceber, que é bem interessante nessa fase, é que a criança gosta muito de desenhar castelo, gosta de desenhar princesa, gosta de desenhar fada madrinha. E aí eu lembrei de uma aluna minha, né, que nos desenhos dela tem principalmente bichinhos, né? Eles gostam de criar bichinhos, né? E a gente pergunta: o que é isso aqui? Aí assim, é fulano, é isso, tipo assim, o amigo imaginário, como as crianças falam, né? E eu estava vendo uma vez na internet crianças que desenharam seus amigos imaginários, e geralmente coisas híbridas. Eu acho que tem a ver pela questão da criança gostar de desenho animado nesse período, assim, gostar de coisas. Isso. De ser da fase mesmo, da antropomorfização. Para um adulto, eu acho que vocês já assistiram aquele filme Ted. Não tem aquele filme Ted do ursinho, né? Que Sim, tem. ele passa a ver o Ted como uma pessoa e tudo mais, né? Então, para o adulto, a gente, depois dos 16 anos principalmente, o Freud vai nos ensinar que a gente começa uma fase em que a gente fecha o superego. E o nosso superego, ele é aquele cara bem chato mesmo. É aquele cara que te diz assim,
já passou da fase. Ah, vai dormir de ursinho? Ah, vai usar essa blusa enfeitadinha? Ah, vai usar um laço, né? Então, ele é bem chato mesmo. Os adolescentes têm essas fases, e quando a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo realmente isso que chama de magia da criatividade infantil. Então, nessa fase dos 5 anos até os 9 anos, a criança não tem medo de imaginar, não tem medo de ser criativa. Então, esse universo híbrido, quantos desenhos, não sei se vocês já assistiram, por exemplo, Mundo de Gumball, que é um desenho, né, de canal fechado aí, que todos os personagens não tem uma pessoa ali, né? Tudo misturado, metade é um coelho misturado com não sei o quê, a mãe é uma gata misturada com outro animal, metade é um animal, metade é outro animal. E para as crianças, eu assisto e acho aquilo, vala, meu Deus, que cabeça é essa, que olho é esse? Mas as crianças assistem e acham aquilo o máximo, né? Por quê? Porque a capacidade de ver a criatividade naquilo ali, para elas não vão questionar que aquele gato não é metade gato. Para elas é interessante, é criativo, né? E é disso mesmo, é dessa fase, ela é essa fase de construção, de que elas misturam tudo. Bem, outro detalhe que vocês vão observar nos desenhos é a posição. Lá no final, eu vou mostrar para vocês um gráfico retirado de um livro do Jorge Visca, né, que é um autor argentino e que tem um trabalho maravilhoso. Eu não botei aí, mas chama-se Pautas Gráficas, se vocês quiserem comprar, chama-se Pautas Gráficas de Jorge Visca. Né, o nome nem parece ser de interpretação, mas é um livro de interpretação. Se vocês não acharem, na minha loja eu tenho uma apostila, porque esse livro dele que consegue comprar, maravilha, mas nem sempre a gente consegue. Eu fiz um trabalho de compilação, e aí eu montei uma apostila, chama-se Testes Projetivos. Tudo isso que eu estou falando está nessa apostila, bem detalhado. E aí ele traz uns gráficos, que é para a gente olhar a posição. O que ele vai dizer para a gente? Olha só, ele vai dizer que quando você desenha, a posição que você desenha interfere no que você quer representar. É isso, é pautas gráficas de Jorge Visca. Vou mostrar aqui no slide, na prática, como é esse gráfico. Deixa eu ver onde é que eu botei ele aqui. Olha só, essa é a posição do desenho, tá? O que é que o Jorge vai dizer? Ele vai dizer que aqui eu tenho minha área central, tá? Então, aqui eu tenho aqui o centro do desenho. Ele diz que você divide a tela do seu desenho, você divide dessa forma aí. Você vai ter o lado direito, você vai ter o lado esquerdo. E de acordo com a teoria, né, você vai ver qual a área predominante desse desenho. Se a pessoa desenhar mais para a sua direita, representa que ele é exigente e progressivo. Se ele desenhar lá embaixo, aqui no cantinho da direita, aqui, ele é impulsivo regressivo. Se ele desenhar desse outro lado, aqui na esquerda, ele é impulsivo, aqui é regressivo e aqui é progressivo. Se ele desenhar superior, ele é exigente e regressivo. Se ele desenhar no meio do desenho, ele é uma pessoa mais equilibrada. Se ele desenhar mais virada para a esquerda, para cá, ele é uma pessoa regressiva. Se ele desenhar mais para a direita, ele é uma pessoa impulsiva. Pode parecer loucura, mas quando a gente faz a interpretação, dá certinho. Normalmente são pessoas impulsivas, ansiosas, eu já até houve um período que eu fiz muito curso ministrava o curso de interpretação infantil em algumas cidades, e na prática, eu pedia pessoas para fazer desenhos, e pedia para não botar o nome, e eu escolhia alguns desenhos, interpretava e pedia para a pessoa só levantar a mão depois que eu interpretasse e dizer se eu estava certa ou não, né?
E não é mágica, não é técnica. A gente acerta certinho quem é a pessoa, né? A gente ficava assim, bem encantadas. Mas é bem legal. Sim, não está ligado aqui, não tem nada a ver com a região do seu cérebro, tá? É onde você desenha, tá? É onde você vai desenhar, tanto para a criança como para o adulto. Aqui, de acordo com a teoria, lembrem-se, é o inconsciente. Tu tá desenhando e o teu inconsciente tá falando, tá? De acordo com o que você tá desenhando, ó, tá? E aí você vai pegar o desenho e vai observar. Tem gente que o desenho fica assim, ó. Ele desenha e o desenho tá todinho aqui. Tem gente que faz o desenho tá todinho aqui. É isso que o Jorge está falando, que você vai olhar para onde está o desenho. Às vezes o desenho está quase todo desse lado. Ou, às vezes, ele está quase todo desse lado. É isso que o autor está dizendo. É que a gente vai observar aonde é que o desenho está na folha. Tá? Bem, de acordo com as teorias também, os objetos, cada objeto, nesse livro, nesses 4 livros, tem tudo isso que eu estou falando, tá? Os livros estão falando, aqui é só um resumo do que tem nos livros, tá? A casa, tá? A casa representa a família. Então, a família, essa família, o que vai me dizer? O que eu vou olhar nesse desenho? Onde a pessoa desenhou, eu vou olhar o traço que essa pessoa desenhou, como é o traço, se é contínuo, separado. Eu vou olhar como ela desenhou esta casa. Torta, com portas abertas, com portas fechadas, o que tem nas portas, como é, se tem caminho, se não tem caminho, as árvores. Olha, no livro vocês vão ver, cada formato da copa da árvore representa uma situação. Se a pessoa desenha esse tipo de copa, aquela copa bem desenhada, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Não sei se vocês já viram copinhas que é assim, ó. A copa bem cacheadinha, que é aquela copa, deixa eu botar mais grossa. Tá? Tem gente que desenha a copa bem certinha, tem gente que desenha só assim, ó. Tem gente que não desenha copa, tem gente que desenha só como se fosse galhos. Existem vários tipos de copa de árvore e cada copa da árvore tem uma representatividade. Então, a árvore representa a pessoa. É como ela se vê. Digo de novo, se você me perguntar racionalmente como, você vai lembrar que é o inconsciente. Então, o caule também tem muito a ver. Tem gente que faz um caule bem feitinho, que é aquele caule, ó, que é o caule mais assim. Deixa eu botar mais forte aqui. Tem gente que faz um caule, tem gente que faz caule assim, tem gente que faz caule só um tracinho, vários tipos de caule. E cada tipo de caule, não vou aqui me ater para vocês, mas cada tipo de caule, se o caule é grosso, se o caule fica um pertinho assim, ó, se ele fica um pertinho do outro assim, ou se ele fica distante, que nem o outro que eu desenhei, ó, se ele fica pertinho, se ele é grosso, ou se ele fica assim, tudo isso interfere na interpretação. Tá? E tudo tem, ó, o tipo de árvore. Qual é o tipo de árvore? Tá? Nós temos vários tipos de árvore. A gente tem esse formato de árvore de Natal, por exemplo, a pessoa desenha uma árvore de Natal fora do Natal. Vários tipos de copa, com folha, sem folha. Ó, aqui abaixo,
Vou mostrar para vocês. Olha essa árvore aqui, ó. Olha só. Aqui é um exemplo. Olha essa árvore. De acordo com a teoria, uma pessoa que desenha uma árvore parecida com essa, que é isso? É uma árvore frondosa, é uma árvore com caule. Ela está falando de si próprio, tá? Ela está falando, ela é uma pessoa imaginativa, criativa, gosta de ajudar as pessoas, é uma pessoa de base sólida, tá? Ele é uma pessoa que tem aí uma boa formação familiar, é uma pessoa que tem uma boa relação com os pais. Como é que a gente sabe disso? Pela árvore. É uma árvore bem fincada no chão, é uma árvore bem colocada, é uma árvore que tem muita copa. Então, se ela tem muita copa, ela tem muita coisa para dar, ela tem muita coisa para retribuir. É uma pessoa generosa, é uma pessoa que gosta de compartilhar e etc. Tá? Aqui é só um exemplo. Tem um dos livros, eu não me lembro exatamente qual, ele vai mostrar vários tipos de árvore. Vários tipos de árvore, vai falando o que cada árvore representa. É por isso que eu disse, isso não é um tipo de conhecimento que a gente decora. Não se preocupem com isso. Aí eu tenho que decorar tudo isso? Não. Por isso que eu disse que é um investimento você ter os livros, porque você pega toda vez. Eu faço isso. Toda vez que eu tenho que interpretar um desenho, tá? Eu pego esse material e releio. Vou lá e releio de novo. Claro que quanto mais a gente lê, mais a gente fica boa naquele conteúdo, né? Com o tempo isso vira assim, a gente já tem coisa que a gente olha e já sabe, mas sempre volta lá. Eu lembro de ter um período que eu fui contratada por uma empresa grande aqui de Teresina, ligou para o nosso consultório, solicitando se eu tinha informação de pessoas que analisam letra. Porque eles estavam fazendo uma seleção, eu disse, olha, eu não analiso letra, mas eu analiso desenho. Se você quiser fazer a seleção, mandar para cá, e assim eles fizeram. Eles estavam a um cargo de gerência e eles mandaram 6 candidatos para me analisar o desenho, né? E eu fiz os relatórios de cada pessoa e eles gostaram muito, ficaram muito impressionados como cada relatório foi preciso em cada pessoa. E simplesmente através de um desenho. Né? Então, assim, é uma arte incrível. Tá? Vamos passar. Deixa eu ver aqui mais. O que eu tenho mais? Ó, esse outro tipo de árvore. Olha como ela é diferente daquela outra. Ela já é um caule diferente, ela já tem uma copa menor. Então, a gente poderia dizer que é uma pessoa mais tímida, né? É uma pessoa medrosa, é uma pessoa introspectiva, é uma pensativa, tá? E aí, se a pessoa desenha as árvores com fruto ou com flores, pode representar que ela é carinhosa, que ela gosta das pessoas que estão ao seu redor, que ela gosta de ajudar os outros, tá? Porque os frutos e as flores são para simbolicamente, né? A flor é a reprodução, o fruto é o resultado dessa reprodução. Então, no nosso símbolo, essas flores nas árvores e nos frutos pode falar de como eu afetivamente me relaciono com as pessoas. Bem, nós temos o sol. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas são vários os objetos e as coisas que nós encontramos no desenho. Olha só aqui. Então, aqui eu tenho o sol, e o sol, essas setas aí estão mostrando, tá do lado direito, tá do lado esquerdo, tá no centro, tá? A cor, a forma como eu desenho o sol, certo? E tá ligado. Aí, tá ligado a quê, tá? Então, existem desenhos que nós estamos ligados ao nosso passado paterno, desenhos que nós estamos ligados a questões maternas. O sol é uma questão paterna. Se brilha muito, se a pessoa faz um sol bem iluminado, significa que ela tem aí ou uma admiração muito grande pelo pai, ou uma relação muito grande com o pai.
nós temos também a Lua. Então, a Lua já vai ter essa relação materna, a relação de fertilidade, de mãe, de aconchego. Então, também a forma como eu desenho a Lua, a direção que eu viro a Lua, se está para a direita, se está para a esquerda, também vai mostrar a personalidade da pessoa. Deixa eu ver mais. E aqui, ó, são muitos exemplos. Aqui eu trouxe só esses, mas tem os objetos, tem os animais. Um exemplo é se a pessoa desenha, por exemplo, o nariz. A gente consegue saber, uma curiosidade aqui para vocês, a gente consegue saber pelo desenho do nariz se a pessoa tem preferências sexuais, por exemplo, se ela é hétero e ela inconscientemente ela desenha pelo nariz se ela tem algum desejo pelo sexo oposto, né? Existem esses detalhes. Aí, por que o nariz, né? No desenho da persona, por que o nariz? Porque o nariz é o triângulo. O triângulo também tem essa função fálica, também tem essa função pélvica, função peniana, né? Aí a psicanálise se aprofunda nisso e vai dizer que a gente tem toda uma relação, essa relação sexual. E ontem, né, eu falei, agora me lembrei, eu vi um vídeo no TikTok de uma menina que desenhou, né, uma bundinha aqui no nariz e ficou uma bunda perfeita no nariz, né? E aí ela faz o vídeo dançando funk com o nariz, como se fosse uma bundinha desenhada num shortinho, perfeito. E aí eu me lembrei exatamente, eu disse, o nariz já tá ligado à questão fálica do sexo, né? E a pessoa ainda consegue reproduzir a bunda dançando funk no nariz, né? Então, assim, Freud, mais uma vez, assertivamente, 100 anos depois, ainda nos surpreende. Bem, para concluir a nossa aula, gente, eu vou aqui falar um pouquinho sobre as cores, tá? Assim como o desenho, cada traço, o tamanho, a posição, o que desenha, como desenha, onde desenha, a forma do desenho, tudo é uma construção simbólica e tudo se é que é símbolo tem um significado. Esse significado pode ser real, pode ser imaginário, pode ser consciente ou pode ser inconsciente. As cores também têm essa representatividade. Como lá atrás eu já falei da questão social, da questão cultural, um simples exemplo do preto e do branco, do azul e do rosa, são simples exemplos de como as nossas crenças e valores estão ligados a certas coisas. Olha o Natal, como é que a gente enfeita as nossas casas? Muito vermelho. Mas, ao mesmo tempo, o vermelho está marcado por quê? Está marcado pelo sangue, pela dor, pelo sofrimento. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Dia das Mães também é vermelho, o Dia dos Namorados também é vermelho, né? Então, são questões, né, de onde as cores estão sendo o tempo todo estão representadas. O que é o Setembro Amarelo, se não é alerta? O que é o Setembro Azul, se não está ligado à saúde do homem, né? O Outubro Rosa, ligado à saúde das mulheres. Então, tudo é simbolicamente falando social e construído. Teoricamente, né, a cor está ao nosso redor, está no nosso formato de vida, ela está nas ruas, nos parques, nas pessoas, nos objetos, tudo ao nosso redor, né, é definido. Nós temos exceções, como as pessoas daltônicas, por exemplo, que possuem uma restrição na dádiva de nós vermos as cores, né? E o que é a cor, né? Nada mais é, né? Cor nada mais é do que luz. A cor é luz. E, na verdade, todas as cores, na verdade, são uma só, né? É como a luz reflete, né, os raios solares, e o nosso olho, né, consegue, quando ela reflete, isso foi descoberto, né, com o prisma, e a física, né, vai nos ensinar isso, refração,
e vai mostrar que nós vamos ter as cores primárias, as cores secundárias, né? E aí o ser humano conseguiu encontrar outras cores, né? Misturando cada uma cor com as primárias, com as secundárias, acharam cores terciárias, as cores, aí elas vão sendo chamadas de quente, de frias, de adjacentes, de subjacentes, né? De aditivas, quando eu vou aumentando essas cores, mas a cor, né, essa percepção do nosso olho e essa construção do nosso raciocínio, né? O nosso cérebro construiu esse formato e ele foi nos possibilitando ter essa compreensão, né, do que está à nossa volta e que torna essa nossa existência extremamente individualizada. O ser humano tem possibilidades incríveis, né, que nos tornou essa raça tão diferenciada, né? Uma delas é essa capacidade que nós descobrimos, não se sabe como, não se sabe onde e nem se sabe por quê, mas o ser humano foi construindo essa simbologia entre o que o ser humano faz e algo que está dentro da natureza, que é nessa construção das cores. E o ser humano transformou isso, né? Pegou, transformou essa capacidade da refração, da construção das cores, energia. Hoje nós temos a cromoterapia, né? Que é uma terapia específica das cores. E como as cores estão embutidas no nosso jeito de viver, né? Ela representa a alegria. Eu te dou já a fala, só para me concluir, que eu estou de olho aqui, que já passei um pouquinho, mas vou já abrir, tá? Estou só concluindo. Então, tá ligada à nossa personalidade, tá ligada aos nossos desejos, tá ligada ao nosso estado de humor, né? Então, ela é representada nas nosso jeito de vestir, nas nossos fardamentos, nas nossas ideologias. Ela está relacionada a tudo, né? E como ela é energia, né? Ela também é utilizada como terapia, tá? Então, deixa eu ver aqui, aqui o restante era só falando um pouquinho de cores secundárias, da arte, né? Como a arte, ela transmite e traduz essa questão das cores. E como as cores, tá? Quero chegar bem aqui, como as cores, elas vão nos transmitir. Nos livros que eu deixei, tem esse conhecimento que vai falando sobre cada cor. O que o vermelho representa, o que o amarelo representa, o que o laranja, e assim por diante, tá bom? Então, vou deixar vocês com leitura, vou deixar você aqui, é só um resumozinho, né? O azul fala de energia, de saúde, de tranquilidade, o vermelho de emoções, o preto de medo, de dificuldade, o amarelo de vitalidade, o verde, né, fala de coisas saudáveis, e assim por diante, tá bom? Então, vou abrir aí para vocês fazerem, podem falar, podem contribuir. Professora, tá ouvindo agora? Tá, né? Sim, eu te ouvi. O interessante das cores é que muita gente, quando fala em cor, acha que existe só a cor pigmento, né? Por exemplo, na escola, só vê cor pigmento. Aí, no dia que eu fui explicar para meus alunos que existe a cor luz, eles acharam totalmente estranho. Assim, nossa, eu não sabia disso. Né? E interessante é que a cor luz, ela é miscigenável entre si também, né? E Sim. a gente pode, inclusive, eles estavam muito assim, sem entender por quê? Porque a cor luz, a gente pode representar elas no pigmento também. E Sim. que a cor luz é totalmente diferente, as cores primárias luz é totalmente diferente das cores primárias pigmento. E eles ficaram doidos assim, a gente não sabia E essa disso. percepção, ela difere de uma pessoa para outra. O azul que eu vejo não é o mesmo azul que você vê, Pois é. né? Ela E é eu já vi. perceptível. E eu já vi uma vez na internet, não sei se isso se tem a ver, se é só mesmo
história da internet, que pessoas que gostam muito da cor azul, elas têm possíveis transtornos mentais. E será que isso é verdade mesmo? Tem alguma coisa a ver? A gente sabe, pode, não se tem uma explicação exatamente por quê, mas, por exemplo, o autismo, né? Pessoas com autismo estão muito ligadas à questão da água, à questão da cor azul, o atrativo da coisa azul. Não se tem exatamente uma explicação do porquê, né? Talvez por algo que o azul transmita, por algo que o azul chame a atenção, né? Mas que eles realmente gostam de coisas ligadas ao azul é impressionante, né? Por exemplo, não sei se vocês já assistiram Nice, né? Acredito que sim, já assistiram o filme Nice. Sim, sim. Né? Como ela atinge a pessoa com doença mental através das cores, né? E como eles representam de cor forte. A pessoa com doença mental, ela pinta, mas ela pinta com uma intensidade de cor, né? Muito expressiva, né? Tanto que parte ela transformou em obras de arte, muito daquelas usuários daquele manicômio, viraram obras de artes valiosas, né? Gente, vamos abrir para pergunta. Eu vi algumas contribuições de vocês aí no chat. Há muitas eu fui vendo o comentário, né? A Solidava tá comentando que no autismo é porque é do sexo masculino. Não somente, né, Solidava? A questão é a atração mesmo. Não é porque é a maioria masculina, não. É porque há um atrativo pelo azul. Né? Quem trabalha com pessoas com autismo e tudo, é comprovado que eles têm uma certa atração pela cor azul, na verdade, por tudo que é muito, por exemplo, mas eles têm rejeição também por algumas outras cores, eles têm algumas preferências. Ainda não se tem uma explicação exata, mas também a gente percebe, terapeuticamente falando, que há uma grande preferência por essa cor. Também pode haver um símbolo de ser também a maioria masculina, mas já vi muitos terapeutas falando essa questão da preferência mesmo pela cor. É tanto que a gente usa em terapia, né? A gente usa areia azul, tinta azul. E o interessante, professora, da cor azul, da cor roxa, da cor lilás, rosa, né, verde claro, são cores que a gente vê, são muito utilizadas em consultórios, em hospitais, né, porque é um sinônimo de tranquilidade, que as cores têm o poder de transmitir, né, emocionalmente, quando a gente olha, né. Tranquilidade. E A maioria as dos cores, hospitais estão azul bebê, né? Uma corzinha de azul bebê. inclusive, até abajus também, se você for analisar, a luz é azulzinha, né? Para poder dar. Eu não sei se isso tem influência no cérebro, se é devido a Causa essa questão tranquilidade, cerebral. né? Causa tranquilidade. Dá uma sensação de tranquilidade no cérebro. E já Não as aquele cores azul, quentes é o aquele contrário. azulzinho claro, aquele azulzinho oceano. Uhum, pois é. Eu percebo isso realmente, né? No meu quarto, a abajurzinha, a luzinha azulzinha clarinha, e a gente realmente sente uma tranquilidade, né? Aquela coisa boa, né? Quando vai dormir, aquela luz parece que agrada, né? Ok, então vamos lá voltar para a questão da influência, né, que tudo isso tem na interpretação. Aí eu vi que a Isabelle, eu acho que ia falar, aí depois ela parou, ia perguntar alguma coisa, contribuir? Eu ia perguntar se essas técnicas são utilizadas tanto para pessoas adultas, essa questão de visualização, de como eles, do lugar que escreve, que desenha na folha, enfim, é tanto para criança quanto para adulto, ou não? Tem suas diferenças? Não é usado para pessoas com deficiência intelectual, tá? A gente não interpreta desenho de pessoas com deficiência intelectual.
porque se sabe que a construção do pensamento deles é ilógico. Então, não se leva em consideração a questão do inconsciente deles, porque o inconsciente deles é imaturo e até porque eles não conseguem construir nem superego. Então, a gente não aplica a técnica em pessoas com surtos, né, pessoas em surtos, em extremos surtos, e nem em pessoas com deficiência mental ou doenças mentais muito graves, a não ser que ela esteja ali num processo terapêutico já. A pessoa precisa, para ser aplicada a técnica, ela duas coisas separadas, tá? Uma coisa é você aplicar a técnica para interpretar, outra coisa é você usar o desenho livre, o desenho e a pintura. Então, eu posso ter uma pessoa em surto e usar um desenho e uma pintura, não tem nada a ver. Agora, quando eu quero interpretar, eu quero me comunicar, eu quero conversar com ela, eu preciso que ela esteja num processo de estabilidade, tanto criança como adulto. Eu preciso estabilizar o paciente primeiro, para que ele consiga, para que eu consiga acessar o inconsciente dele, tá? Mas a técnica é a mesma, tá? São as mesmas interpretações para criança e para adulto, porque a simbologia é a mesma. Mais alguma coisa? Perguntas? Então, vamos revisar aí o que a gente vai interpretar, o que vocês vão observar. Vocês vão observar as cores, a forma, o desenho, onde a pessoa desenha, como ela desenha, em que posição ela desenha, tá? Vocês vão observar qual a parte da folha, quais os objetos, quais os elementos. Vão conversar com a pessoa sobre o que ela desenhou e vão interpretar o máximo que vocês conseguirem, ou se não conseguirem, também podem relatar que não conseguiram. O objetivo é fazer uma atividade projetiva, utilizar o desenho e a pintura como uma ferramenta para acessar o inconsciente dessas pessoas, tá? Então, se utiliza da prática terapêutica, se observa, se aplica, se investiga e usa isso de comunicação. Durante o processo terapêutico, é a sua comunicação com o seu cliente, é a forma como você se comunica com ele, acessa informações que oralmente ele não vai te dizer, mas inconscientemente ele te fala. Ele aborda problemas, ele aborda sexualidade, ele aborda medo, ele aborda violência. Muitos são os casos de crianças que falam sobre abusos sexuais, adultos que falam sobre abusos sexuais, através do desenho. Eles refletem suas ambições, refletem suas frustrações, é uma comunicação. Então, você vai se utilizar como terapeuta, o desenho, a pintura e a arte é seu instrumento de trabalho. Então, você precisa aprender a manipular esse instrumento de trabalho. Como o médico aprende a usar os seus instrumentos, o professor aprende a utilizar os seus instrumentos, o arteterapeuta aprende a utilizar as ferramentas do desenho e da arte como subjetivo, como introspectivo e projeção e de comunicação. É um caminho de acessar o inconsciente dessas pessoas. Para quê? Para que você possa ajudá-lo a melhorar uma fobia, a melhorar um relacionamento, a se autoconhecer melhor, né? Porque a arte-terapia pode ser utilizada para múltiplas finalidades, né? E a prática da pintura, a prática do desenho é o seu maior instrumento. Então, eu vejo de extrema importância você se apropriar cada vez mais desse conhecimento. E a forma, quanto mais aplicar, mais ler sobre o assunto, mais se familiarizar, né, com essas técnicas. Muitas vezes a gente não vê muito sentido na técnica, mas é construído, né, e dá certo. Né, quando a gente aprende a técnica, a gente realmente interpreta e faz muita diferença.
faz muita diferença, porque existem muitas questões que as pessoas não conversam sobre essas questões. Principalmente se essas questões causam dor, né? Isso faz com que a pessoa não queira falar sobre isso. Então, o desenho é um instrumento muito poderoso. Bem, então eu vou encerrar aqui a parte da aula e vou aí voltar à questão da explicação que eu dei lá no início sobre os trabalhos, tá bom? Para a gente encerrar, tá? Quem já entendeu todo o processo da aula, obrigada por mais você estar presente conosco aí, tá bom? Deixo para vocês meu grande desejo sempre, como professora, é de que a minha tenha que né, interesse no assunto. Professor? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo.